Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então, inscreva-se no canal, juntos somos mais fortes, certo? A informação é do site Carta Capital. A Justiça Federal determina a retirada de circulação do programa da TV Record, que foi considerado homofóbico. E determina a retirada imediata de todos os meios de comunicação de programa vinculado à TV Record, considerado como preconceituosa e homofóbica. A decisão foi tomada em uma ação civil pública protocolada por entidades que atuam em defesa dos direitos da população LGBT contra a ofensiva proferidas pelo dono da emissora, o Edir Macedo. No programa veiculado em dezembro de 2022, o bispo. Eu não entendo esse negócio de bispo que essas igrejas inventaram. O cara nunca estudou na vida, tal, monta uma igreja, ganha dinheiro, tal, aí ele vira bispo. O que é bispo? Eu gostaria de saber, porque até hoje eu não sei o que é isso. E está escrito na matéria, o bispo fez comparações das pessoas homossexuais a bandidos. Diz que homossexual é bandido. Em um dos trechos, Macedo afirmou que ninguém nasce mal, ninguém nasce ladrão, ninguém nasce homossexual ou lésbica. Agora tem que lembrar o Edir Macedo, como ele diz, ninguém nasce mal, mas também ninguém nasce estelionatário. Ele só passa a ser estelionatário depois que ele tem contato com o mundo, como diz o Edir Macedo. Porém, o mundo faz das pessoas aquilo que elas são, quando elas aderem ao mundo. Inclusive o estelionatário. Estelionatário, ele não nasce estelionatário. Ele só passa a ser estelionatário, como diz o Edir Macedo, quando ele tem contato com o mundo, ele adere ao mundo, e aí ele passa a ser estelionatário e vai ser estelionatário pela vida toda. E normalmente esses estelionatários, eles ficam muito ricos. Eles ficam ricos. E passa a ser, inclusive, pastor, passa a ser bispo, passa a ser, eles são evangélicos. Passa a ser evangélicos também. Porque é o lugar que se comete o estelionato. A maior parte do estelionato são cometidos dentro dessas igrejas pentecostais. Essas igrejas evangélicas. Agora, para o magistrado da 10ª Vara Federal de Porto Alegre, o tipo de associação feita pelo Edir Macedo, além de ser ofensiva, incita a discriminação e a intolerância contra a comunidade LGBT. Abre aspas. Trata-se de discurso de ódio, de defesa de garantias constitucionais e repudiado por nosso sistema jurídico,
devendo ser combatido por todos os meios, aponta a decisão da 10ª Vara Federal de Porto Alegre. A emissora tem 24 horas para tirar o programa de todas as plataformas digitais. E além da medida, além dessa liminar, o juiz ainda considerou razoável o valor pedido como indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 milhões de reais. E isso o Edir Macedo vai falar que é uma mixaria. Porque o que ele ganha nas igrejas, que o dinheiro ali no braço sai de helicóptero para não ser roubado. O helicóptero leva os pacotes, aquelas malas de dinheiro. Inclusive eu já vi esse tipo de coisa e eu até devo ter gravado, inclusive, que eu estive na casa de uma amiga minha que mora ali bem pertinho da igreja, numa transversal, e nós estávamos na janela e deu para ver quando o helicóptero desce, quando acaba o culto, e aí o dinheiro, quando é contado, vai naquelas malas e é levado de helicóptero. Agora ninguém sabe para onde vai. Agora é muita grana. Então 10 milhões, como estão pedindo de danos morais coletivos, para o Edir Macedo isso é mixaria. Eu acho que deveria ter sido um pouco mais, porque o Edir Macedo tem muita grana hoje em dia. Hoje em dia, na época de 1960, ele estava numa pendura danada. Mas hoje em dia ele está muito rico. Inclusive, tem até um partido político. Ele manobra até um partido político. E os deputados que estão, aqueles evangélicos assim, evangélicos bolsonaristas, que inclusive tem muitos evangélicos, inclusive tem até senador que também diz que é pastor, que o tenente Mauro Cid, na sua delação lá, premiada que ele fez na Polícia Federal, ele delatou um senador. E diz que o senador agitava o Bolsonaro, conhecido como genocida, a dar o golpe de Estado. Porque o objetivo desses bolsonaristas realmente era dar o golpe de Estado. Inclusive o Bolsonaro mesmo, antes até dele ser presidente, uma vez em uma entrevista, ele falou que o dia que ele fosse presidente, ele ia dar um golpe de Estado na nossa democracia, ia fechar o Senado, ia fechar o Supremo Tribunal. Isso são palavras do Bolsonaro. E é justamente o Bolsonaro que o Mauro Cid diz que realmente queria dar o golpe de Estado na nossa democracia, e por isso eles organizaram aquele ato do dia 8 de janeiro, que foi um ato terrorista dos bolsonaristas, que destruíram o patrimônio público, cultural e artístico porque o objetivo maior era dar o golpe de Estado. Mas não era só o golpe de Estado, era dar o golpe de Estado e implantar no Brasil uma ditadura militar. Era isso que eles queriam. Só que ditadura militar nós já tivemos no Brasil e sabemos como é. Então, ditadura militar no Brasil, fascista, nunca mais, vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui e não esqueçam, inscrevam-se no canal.
inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos somos mais fortes, certo? Então, pessoal, fico por aqui e um tchau.